Começa agora Minuto da Pesquisa, o programa para ficar por dentro das pesquisas feitas no CAV e compreender o impacto delas na sua vida. Olá, começa agora Minuto da Pesquisa, o programa de toda terça-feira às 8 da manhã, aqui na UDESC FM Lages. É nele que você fica por dentro das pesquisas feitas no Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. É aqui que você entende como estes estudos, estas pesquisas impactam a sua vida, direta ou indiretamente. Eu sou Carla Torres e hoje te convido a conhecer a pesquisa do nosso convidado, o professor Leonardo Josué Biffi. Ele é graduado em agronomia pela UDESC, tem especialização em georreferenciamento de imóveis rurais pela Universidade Tuiuti do Paraná, a UTP. Tem mestrado em produção vegetal pela UDESC e doutorado em ciências geodésicas pela Universidade Federal do Paraná, a UFPR. É professor adjunto da Universidade do Estado de Santa Catarina no Departamento de Engenharia Ambiental e Sanitária, o CAV-UDESC. Professor Leonardo é coordenador do Laboratório de Geocomputação, o LabGeo, do CAV-UDESC. É coordenador do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, também professor do programa de pós-graduação em Ciências Ambientais. Ele atua com foco em temas como topografia, geomática, geoprocessamento e agricultura de precisão. Professor Leonardo, muito bem-vindo ao Minuto da Pesquisa. Obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui, né? Ainda mais falando sobre temas aqui que nós trabalhamos, né, dentro da universidade, né? E aqui é um canal excelente para mostrar para a nossa comunidade realmente o que a gente faz aqui dentro, né? Muito obrigado. Obrigada. E o estudo sobre o qual nós conversamos hoje tem muita conexão com estes tempos que nós vivemos. É a detecção de objetos em imagens digitais de altíssima, alta e média resolução como suporte ao gerenciamento de desastres naturais em Santa Catarina. Então, quando a gente fala desastres naturais, tem alguns termos que hoje nós já conectamos. O ouvinte também, certamente, assim como eu, já ouviu muito eventos extremos. Vamos entrar nesses aspectos, talvez, se o professor quiser comentar, mas ao final a gente pode conectar com a nossa atualidade. Bom, professor, por favor, temos aí um nome bem complexo já para o seu projeto, então, detecção de objetos em imagens digitais. Por que uma pesquisa como esta? E que objetos são esses, professor, que são detectáveis? Ok. Então, hoje, quando a gente pensa em desastre, a ideia até do inicial do projeto ele servir de subsídio, né, para quando ocorrer um evento como esse, seja um evento de inundação, um evento de deslizamento, que possa ocorrer uma desconfiguração, né, de como estava o espaço, o ambiente no momento antes daquele evento ocorrer. E a necessidade de você saber, né, com certeza, né, ou com a máxima proximidade possível, o que existia naquele local, né, para então fazer uma inferência, então, ou pensando numa reconstrução, ou até pensando numa questão em buscas, né, do que estava naquele local e o que poderia ter acontecido com pessoas, né, no caso, vidas que poderiam estar ali. A ideia inicial surgiu numa necessidade de... A gente estava fazendo dando um apoio para um projeto de pesquisa até de um outro professor, né, na área de inundações, e ele estava fazendo essas manchas de inundações dentro dos bairros aqui de Lages, né, e ele precisava fazer uma quantificação das casas que eram afetadas com a inundação. E aí ele tinha algumas cotas de inundações, ele tinha algumas alturas que ele estava especificando, e a dificuldade era que a bolsista, né, dele de mestrado, a cada cota ela tinha que fazer a contagem de quantas casas afetadas. E aí eu resolvi, né, como eu estava auxiliando eles a fazer as imagens e tudo mais, eu resolvi então começar a tentar automatizar essa detecção, né? E aí surgiu essa necessidade de
fazer, não, então vamos fazer um projeto separado para a gente deixar essa metodologia feita, testada, né? E nas diferentes resoluções, por isso que eu botei ali de altíssima, alta e média resolução, das imagens que tem disponíveis. Então, altíssima resolução, só para deixar bem claro o que seria, seriam imagens tão bem próximas, né? Imagens de drone, então feita com drone, então você detecta pequenos objetos, você vê a imagem com boa definição. A alta resolução seria já imagens de satélites, estão pensando ali um tamanho de pixel na imagem próximo do metro ou até 2 metros de tamanho. E média resolução, então imagens de satélites aí de 5 até 30 metros de tamanho do pixel, né? Então a gente começa a detectar objetos que tenham pelo menos de 3 a 4 vezes esse tamanho. Então, se uma imagem de 30 metros, objetos acima de 100 metros. Então, a gente começa a ver galpões, quadras de cidades. Né? Então, quando a gente vai avaliar grandes áreas, a gente não vai para uma de altíssima resolução, a gente vai trabalhar com uma de média resolução. Se é de uma área regional, se é de uma área mais localizada, a gente pode trabalhar com uma imagem de alta resolução, e se é uma coisa já dentro de um bairro, uma coisa mais focada, né? Aí a gente pode trabalhar com uma imagem de altíssima resolução, então usando essas imagens de drone ou imagem de avião, né? Que tem essa resolução. Até, professor, quando... Claro, eu abri aqui o programa falando da sua formação, essa especialização em georreferenciamento de imóveis rurais, a sua coordenação do laboratório de geocomputação. Hoje, essa questão das imagens que nós podemos acessar, como você disse, saber o que tinha ali antes. Então, nós precisamos contar também com uma coisa que talvez no Brasil não seja assim uma cultura. Isso eu estou falando até em imagens midiáticas, imagens de notícias, registros jornalísticos. Eu imagino que também na sua área o banco de imagens não seja assim tão antigo. Não sei como é que é isso. A gente tem uma dificuldade que a gente tem. Hoje já facilita, né? Hoje já o mundo está todo informatizado, você tem a parte conectada, muitas vezes a gente não tem um banco de dados ou um banco de imagens no Brasil, mas a gente consegue fora, né? Então, que nem essas imagens que vêm de satélites que são origens americanas ou origem europeia, você vai direto no banco de dados deles lá, né? Então, está lá disponibilizado uma parte de catálogo e você consegue acessar essas imagens, então, tendo o histórico. Claro que uma imagem de satélite, você depende muito do que a gente chama da órbita do satélite. Então, se ele passa hoje imaginando um local, vamos supor, Lajes aqui, né, na nossa, aqui o CAV, vamos pensar assim, né? Então, dependendo do satélite, ele vai passar novamente daqui 15 dias, né? Então, 16 dias. Então, dependendo da resolução que você precisa, até existia um gráfico que é comum na área de estacionamento remoto. Quanto maior a resolução, quanto melhor a resolução, maior o tempo de espera para você ter uma nova imagem, porque ele vai ter que recobrir todo o globo novamente para até ele voltar a passar aqui de novo. Então, muitas vezes, uma imagem pode levar 30 dias para aparecer, né, novamente. Então, a gente tinha uma dificuldade antes de você ter um histórico ou um período de monitoramento, né, que te permitisse, muitas vezes, dependendo do tipo de evento, você não conseguia acompanhar um evento. Você tinha uma imagem antes dele acontecer, e muitas vezes você tinha uma imagem depois. O evento já aconteceu, ocorreu. Você não teria, vamos supor, um evento como... Se a gente voltar a falar de eventos recentes, né, como as cheias que teve no Rio Grande do Sul, que durou alguns dias ali, você conseguia, através de uma imagem, se você tivesse imagens sequenciais ou diárias, né, tu consegue acompanhar a evolução, né, do evento ali. Hoje, o que facilita muito nós temos hoje uma gama maior de satélites. Então, se eu consigo uma imagem de um satélite hoje, se eu buscar uma imagem diferente, de repente uma resolução diferente, mas eu consigo uma para amanhã. E de repente, numa outra resolução, que seria um outro satélite ali, eu conseguiria ele daqui 2 dias, 3 dias, né? Então, a gente conseguiria fazer essa reposição. Existe também agora, né, nas últimas décadas, na última década praticamente, os lançamentos de satélites, de novos projetos, missões de satélites. O que eles fazem? Não lançam mais um satélite, eles lançam uma constelação, né? Então, ao invés de lançar eles lançam 5, lançam 10, né? Existe um projeto que é o projeto PlanetScope. Ele tem lá mais de 200 satélites, nanosatélites, né? Então, dessa plataforma, você consegue muitas vezes 2 ou 3 no mesmo dia,
né, pela quantidade que tem, cada satélite fazendo uma órbita. Então hoje passou um aqui, amanhã está passando outro dele, Sim. ou daqui a algumas horas passa outro, né? E que interessante esse nome, professor, desse coletivo de satélites. Constelação, que nem de estrelas. Acaba saindo uma constelação, né? Em vez de lançar um, lança vários, né? A gente vê quando é noticiado, né? A gente viu o pessoal lançando os satélites dos Starlinks, né? A notícia, ele faz aqui o trem, né? Ele faz o trem de satélite, porque ele lança lá 10, 15 satélites ao mesmo tempo, né? E até eles chegarem na órbita correta, a gente consegue ver o trilho deles, né? De satélites lá. E, querendo ou não, para imagens, hoje está acontecendo a mesma coisa. Sim. Em vez de lançar um, lança vários, né? E aí você consegue, no caso, ter essa reposição de imagens com mais frequência. Sim, e isso vem acontecendo desde quando, professor? Bom, se a gente vamos falar em imagem de satélite, né? A gente vê muitas vezes, eu vejo até pelos meus alunos, de pegar a própria dúvida que meus alunos têm, né? Quando a gente começa a falar em imagem de satélite, professor, mas não dá para buscar uma imagem de satélite lá do tempo tal, da época tal. Eu sempre começo assim, vamos do início, né? Quando que foi lançado o primeiro satélite, né? Então, onde que apareceu isso daí? Então, foi depois da Segunda Guerra. Então, primeiro tivemos que dominar o lançamento de foguetes, né? Então, usando o que se conheceu durante o período da guerra ali. E aí começou a se dominar essa questão de ir para a parte da órbita. Então, foi no final dos anos 50, né? Você tem o lançamento do Sputnik, né? O primeiro conhecido. Famosíssimo, né? Ele só dava um bipzinho, só dava um sinal de rádio, né? E aí até começar a evoluir por satélites de imagem. Então, se a gente for pensar mesmo, imagem de satélite, nós só vamos ter aí praticamente dos anos 70 para cá. Imagens comerciais disponíveis ao público, né? Porque também a gente tem que ver que o homem foi para a Lua quando? 1969, né? Então as câmeras eram operadas de forma manual, né? Então até você lançar algo totalmente automatizado, ficar na órbita sozinho e capturar a imagem e encaminhar para nós em imagem digital, né? Então o domínio disso foi lá a partir dos anos 70. Então a gente consegue ter imagens dos anos 70 para cá, uma imagem um pouco mais acessível ao público, imagem dos anos 80. E aí, praticamente, a partir dos anos 90, a gente consegue ter aí os bancos de imagens, né? Que todo mundo consegue ter acesso e o próprio Google começou, quando começou o Google Earth, naquelas imagens que todo mundo começou a se maravilhar. Olha, eu consigo ver a Terra toda daqui, né? Eles usavam essas imagens lá dos anos 40, 1980, 90, dali, né? E depois ele foi evoluindo para imagens de melhor resolução. Né, foi preenchendo aquele álbum de figurinha deles ali, né? Sim. E os drones, por fim, mais recentes ainda. E o drone mais recente, né? Então, o drone, até então, se a gente quisesse uma imagem de altíssima resolução, era só imagem aérea, né? Feita por avião. Né? Então, nas missões de aerolevantamentos para mapeamentos de cidades, né? Então se contratava empresas, as empresas vinham e faziam então um aerolevantamento e aí você tinha imagens aéreas de alta resolução que você poderia utilizar para a parte do mapeamento. Né? Só que como o contrato desse tipo de empresa é um contrato caro, então você teria que ter um projeto viável, né? Uma aplicação viável para ele, para você poder bancar todo um projeto desse. Então, algumas aplicações que poderiam ser feitas dentro das outras áreas, para a parte da pesquisa, que muitas vezes só precisaria de uma pequena porção para fazer um experimento, né? Muitas vezes era inviável, tinha que esperar alguém fazer um voo e você pedir para essas empresas, né, cederem imagens para você poder trabalhar em cima de uma imagem de alta resolução, já que não existia imagens orbitais com essa resolução, né? Então, hoje em dia, vamos colocar aí imagens orbitais comerciais, o pixel que você vai achar ali é na faixa de uns 30 centímetros, 40 centímetros de forma comercial. Você não tem imagem de satélite melhor do que essa, pelo menos tão disponíveis assim, né? Então, se você quiser uma melhor resolução que essa, é só a imagem aérea, então, ou feito direto para o avião, e aí o drone caiu, né? Quando ele entrou no uso da população, se ficou uma tecnologia viável, né, e acessível, dominou todo, né? Então, tanto para a parte comercial de visualização, para a parte de propagandas, para a parte de jornalismo e tudo mais, né? Mas também o uso dele para a parte de mapeamento, né? Então, a gente trabalha hoje com drone aí, voando até o nosso limite de altura aqui de 120 metros, que a legislação permite para fazer os levantamentos, né? Você trabalha, dependendo do modelo da câmera desses drones, você trabalha com pixel aí de 3 centímetros, 4 centímetros, 2,5 centímetros do solo, né? Então, é isso que a gente fala da altíssima resolução, né? Você consegue enxergar objetos ali a partir de 10 centímetros de tamanho do objeto, ele já é bem detectável na imagem, né?
a gente já consegue visualizar bem e achar. Daí só depende do que você quer ver. Claro, claro. Eu lembrei do senhor operando um drone aqui no Cave de Portas Abertas. Ah, sim, sim. O pessoal querendo ver as demonstrações ali. Muito interessante. Mas, claro, hoje muito mais tranquilo também de operar uma máquina dessa, né? Sim, ela tem totalmente... Hoje ela é cheia de sensores para a parte de proximidade de objetos. Então, mesmo que ele se aproxime de uma parede, hoje ele já consegue detectar ela para. Se ele, na hora de pousar, ele detecta o chão, então ele para, né? Até a estabilidade dele de voo, que antes era uma coisa que era manual, né? Pensando no pessoal que gostava de trabalhar com aeromodelismo, né? Então, que eram os primeiros drones, né? Que o pessoal já tinha isso há tempo, motor a combustão e tudo mais. Mas ali é tudo manual. Ali está na sensibilidade do operador, né? Do piloto. E os drones de hoje, esses multirotores, né? Toda a parte de estabilidade dele, estabilidade de câmera, tudo é tudo automatizada, né? O operador ali praticamente só destina o local para ele, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, só dá a direção, né? E aí o restante, a estabilidade é de operação automatizada. Sim. Então facilitou demais aí a operação, facilita também e dá belas imagens, né? Sim. Bom, eu agora sei que vocês têm toda a condição ali pelo laboratório de geocomputação, com os drones que vocês operam, de produzir as imagens que precisam. Mas vocês têm parceiros aí para a produção dessas imagens, não é, professor? Existem muitas instituições envolvidas nessa pesquisa? Ah, sim, sim. Até para a gente fazer as coletas, que nem dessa pesquisa em si, né? A gente começou a trabalhar, então, como falei, trabalhando com o professor Silvio nas áreas de inundações, então tem interesse a Defesa Civil, a própria Prefeitura Municipal de Lages, né? São parceiras nos trabalhos, porque eles também veem a importância do dado, do resultado ali, né? Então, que nem nós fizemos de início, operando nessa área de inundação, que era de um bairro aqui próximo ao Cave, de um afluente do Ponte Grande ali, né? E depois, aqui em Lages, né, algo que é visível para todos da comunidade, nós temos o Morro da Cruz, conhecido Morro da Cruz. Sim. Ali, né? Então, o Morro da Cruz, o pessoal recentemente tirou toda a vegetação na parte de cima, tinha plantio de pinos ali, né? E foi retirado aquele plantio de pinos. E atrás ali do Morro da Cruz tem uma pedreira, né? E se hoje, se a gente olhar lá, em alguns pontos do morro ali, tem umas áreas que parece de erosão, né? Tem umas áreas que parece que houve um deslocamento do solo ali, né? Então, essa detecção dessa movimentação, ela também é interessante, porque uma parte de desastre seria essa questão de deslizamentos, né? Então a gente teve um interesse no momento que o pessoal tirou toda a vegetação ali de cima, de a gente conhecer todo o perfil do relevo do morro, para a gente saber como que é realmente o desenho dele, que se, né, a gente, claro, a gente não torce para isso, mas ocorrendo algum evento, né, a gente poderia fazer um cálculo, né, se tem risco de deslocamento, se ocorreu, qual é o volume desse deslocamento que pode ter ocorrido ali ou não, mas a ideia maior seria fazer essas detecções com os dados que a gente tem do morro ali, para ver se tem alguma área de risco mesmo. Ali existem 2 pontos que a Agência Nacional da parte de Geologia do Brasil, a CPRM, ela já fez algumas áreas ali que ela destaca 2 ou 3 áreas em volta do morro que ela coloca como área de risco, né? E o risco de deslizamento, né? Pela inclinação que tem o relevo ali e pela altura, né? Então, que não que vá ocorrer, mas a questão, se ocorrer, tem pessoas próximas, né? Então, se ocorrendo, ele pode atingir até aquela questão das pessoas. Então, são áreas que tem que se estudar, ver, agora olhar mais de perto para elas, para ver se existe um risco mesmo. Como não ocorreu, então fazer um preventivo, né? Então a ideia é partir para o preventivo. Entendi. Né? E, bom, essa pesquisa começou, especificamente essa, professor, de detecção de objetos em imagens digitais, ela começou quando? Nós começamos ela em 2022, foi o início do projeto, né? E eu auxiliei o professor, eu estava saindo do meu doutorado, eu estava terminando ali, terminei ele em 2020, né? Então em 2020, 2021, eu já estava auxiliando eles ali nessa detecção de objetos, né? Coletando os dados, pelo menos as imagens, para eles utilizarem lá.
E aí que a gente viu que, né, tá passando por um processo manual, ela teria que, como o trabalho delas era na parte de hidrologia, na parte de inundação, então, ao invés de ela estava perdendo tempo com o trabalho dela, ela estava perdendo tempo contando as casas ali, né, que ela queria saber exatamente as residências, né. Então, a gente fez, então vou tentar auxiliar, né, então, pelo menos para os próximos, né, porque eu falei, vai ter um tempo a desenvolver ainda. Então, pelo menos para os próximos que forem trabalhar na mesma área, a gente encurtar um pouco o trabalho depois do bolsista ali, né? Sim, produzindo esse banco de dados, como nós estamos falando. Produzindo esse banco de dados ali, né? Contando esses objetos. Exato. E, bom, estamos falando aí em desastres, essas imagens auxiliando até na prevenção desses desastres, né, professor? E para também entender o pós-desastre, né? O que é possível fazer. E eu pergunto para você, e claro, há muitos dados sobre o estado do Rio Grande do Sul, previsões do que viria a acontecer. Bom, o gerenciamento dessas previsões, desses avisos, é uma outra questão, nós não precisamos entrar aqui, mas num contexto de Santa Catarina, de Rio Grande do Sul, o que se destacam, professor, nessas imagens, quando nós pensamos assim em gerenciamento de desastres? Você falou do Morro da Cruz especificamente, não sei se você destaca outras características nesse levantamento de imagens aqui nesses estados, nessas situações. O importante aqui é focar no que você precisa ver, como a gente fala assim, né? O que eu preciso enxergar ali. Então, vamos supor, se você está pensando na questão de monitoramento de áreas para você fazer o controle de cortes. Vamos pensar nas áreas de áreas de APP, vamos pensar nas áreas de APP. O que são áreas de APP? Para mim e para os ouvintes. Áreas de preservação permanente, né? São aquelas mata ciliar em volta dos rios, áreas em volta de nascente, onde a nossa legislação já prevê que tem que ser preservada, né? Que ela tem que estar ali. Ela já existe por si só. Se existe um rio, se existe um córrego de água, se existe uma nascente, né? A APP, para a nossa legislação, ela já existe por si só. Então, você tem lá um raio que é colocado lá, a nascente, 50 metros em volta da nascente, né? Em volta do rio, um rio inicial, 30 metros, né? O que diz a nossa legislação florestal. Então, e aí, a partir da largura do rio, você vai aumentando essas distâncias, né? Então, claro que isso é uma legislação que nós temos hoje, né? E essas cidades, as nossas ocupações, elas são ocupações históricas. A gente já está aí há vários anos, né? Várias gerações, na verdade, já ocupando esses locais, né? Então, é uma tendência, é uma questão natural, uma questão até histórica da humanidade, ela sempre se colocar próximos aos rios, né? Existe água, existe vida, né? Então, próximos aos rios porque é o acesso ao rio, acesso à irrigação para a parte da produção que a gente estava fazendo, né? E aí a parte urbana, nos locais onde tinha mais concentração de pessoas, vai se criando essa parte urbana, essa zona urbana ela vai se criando, né? Então quem nasce numa cidade, vê lá a cidade plantada, mas tem que ver, se a gente puxar a parte histórica, ela começa como uma vila e as pessoas vão se concentrando, vão ficando e vão ocupando aquele espaço, né? Então isso que a gente fala hoje do planejamento urbano, né? De fazer o planejamento urbano. E hoje, se a gente pensar nas técnicas hoje de planejamento urbano, né, ela preconiza exatamente isso daí. Você vê o ambiente antes, vê como ele está, né, usar a questão do mapeamento, então por isso que o mapeamento é importante, a imagem é importante desses locais, né, e já definir que a questão de uma enchente, em vez de eu pensar lá em fazer um monte de estrutura, barragem, vou fazer piscinão, vou fazer várias estruturas que a gente fala de estruturas urbanas aí que tentam mitigar essa questão, tá? Evitar a enchente a gente nunca vai evitar, tá? No meu conceito nunca se evita, né? Isso é um processo natural, né? Um processo hidrológico natural. Chuva sempre vai ter, elevação de rios e secas sempre se teve, né? Historicamente sempre se teve. A questão é a gente conviver com esses eventos e a dinâmica que esses eventos estão tomando, né? Então o que a gente começa a perceber, cada vez eles estão mais fortes, né? Vindo com maior intensidade, né? E aí a estrutura que nós temos hoje, ela não comporta, né? Se você pegar uma cidade que são cidades antigas, né? A Lages tem praticamente 200 e poucos anos, né?
Então, a parte de estrutura de drenagem, macrodrenagem, microdrenagem, ela tem que, ou ela evolui com o tempo, mas se ela for a mesma desde quando foi implantada, ela já está desatualizada. Sim. Né? Então, porque a área que a gente de impermeabilização ela aumentou, se o volume de chuva saiu fora do que era aquele estudo inicial, ele já está fora da dimensão, né? Então agora não vai suportar, ele vai ter esse escoamento. Então é entender essa dinâmica, a questão é a gente entender essa dinâmica e a gente respeitar essa dinâmica. Então os locais que seriam áreas que historicamente se sabe que vai alagar, que beira de rio é área que pode ser atingida por um alagamento, seriam áreas que a gente no planejamento urbano não deveriam ser ocupadas, não com moradias. Né? Então, fazer uma avenida? Pode. Vai fazer uma avenida ali. Fazer um parque? Faz um parque. Faz uma parte linear, faz uma área de convívio, né, nessas partes ali, mas evita a ocupação de moradia. Você liberar loteamento, você fazer um lote, deixar... É risco. Estando ali, né, do lado do rio, se vai chover, 2, 3 anos nunca choveu. Pois é, mas a gente tem que ver que as chuvas grandes geralmente se levam um bom tempo para ocorrerem. Né? Então pode ter um período de 10 anos, de 20 anos, 50 anos muitas vezes, mas vai ocorrer. São essas previsões. Né? O evento que nós tivemos ali no Rio Grande do Sul foi uma coisa extraordinária, realmente foi uma coisa extraordinária. Se for pensar em modelos, pelo volume de chuva que foi, não aparecia em modelo nenhum. Né? Então, tanto é que todo mundo se assustou, que começou a previsão de vai chover tantos milímetros em 24 horas. Né? Todo mundo até ficou meio assim... não consegue imaginar não isso. Não consegue imaginar, será? Nunca choveu? Isso? Eu acho que, será que a previsão não está exagerada? Porque também a gente tem que ver que é uma previsão. Né? Eu acho que é nisso que o pessoal apostou muito, né? Porque é uma previsão em cima de um modelo matemático. Conforme está a situação de hoje, eu vejo como vai ser amanhã. Sim, mas né? Essas previsões... Neste caso, professor, eu confesso que me concentrei em entender o histórico dessas previsões sobre o Estado quando aconteceu a situação, quando a gente viu que deu o problema ali. Mas elas já vêm se dando, né? Vem acontecendo ao longo dos anos. Existe toda uma série de órgãos, inclusive, que situam, alertam isso de alguma forma. A questão é o foco que se dá, não é? Sejamos cidadãos, enfim, comuns ou quem for. Hoje em dia, assim mesmo sendo modelos e previsões, mas os modelos se ajustam, né? Exatamente com que aquilo já aconteceu, os modelos vão se ajustando. Então, por isso que hoje eles são cada vez mais assertivos. Né? Então, a gente pode confiar cada vez mais nessas previsões. Né? E a previsão ela é dada exatamente como forma de alerta. Então, quando vem, por isso que a Defesa Civil usa muito esses dados e dispara a questão dos alertas, né? E pede a colaboração mesmo da comunidade. A Defesa Civil está ali para fazer exatamente esse primeiro contato. Sim. Né? É o órgão responsável por fazer esse primeiro contato, e quando ocorre um evento é o órgão responsável e está lá para fazer o atendimento. Coordenar, e principalmente essa questão de coordenar. E né? A questão do investimento também, quando você dá valor, primeiro você acessa essas imagens, entende a explicação técnica, que é também uma parte do trabalho de vocês, né? Explicar, essa imagem significa tal coisa, ou pode acontecer certa situação, o que fazer quando acontece, não é? Mas nós temos também a estrutura que se dá, que precisa se dar, o suporte que precisa ser dado à própria Defesa Civil, não é? O planejamento também, em termos o treinamento, o pessoal acaba sempre buscando pessoas que já têm algum certo conhecimento na área, então, para estar ali dentro. Você vê que sempre tem as coordenações e as indicações são pessoas do Corpo de Bombeiros, ou pessoas que já serviram na parte do Exército, ou pessoas que tem a questão de gestão de desastre, né? Muitas vezes já qualificado para a área. Mas o que falta é daí você ter essa questão também você deixar isso bem estruturado, né? Você deixar ele bem equipado, né? Então, a evolução ali, o investimento, vejo nessas áreas de desastre, até ele tem que ser constante, né? Ele é bem equipado, manter esse efetivado, manter o sistema funcionando, né? E manter essas coordenações. E aí sim, uma vez mantendo essas coordenações e o sistema funcionando, né, começar, o que a gente tem que sempre dar problema, né?
A gente sempre tem um efeito que sempre é o mesmo. Toda a cidade tem o mesmo tipo de evento que sempre ocorre corriqueiramente. Então, começar, né? Então vamos começar a trabalhar em cima disso aqui, fazer um investimento para a gente tentar mitigar isso daqui, né? Esse tipo de evento, né? De forma que ou retardar, vamos supor a questão de inundação, retardar a chegada dessas águas nos locais onde ocorre inundações, tentar medidas que sejam um pouco mais localizadas, um pouco mais espalhadas, que trabalhem em conjunto, porque uma solução só, quando tem, eu vou fazer isso aqui, que isso aqui resolve, geralmente é uma solução cara, né? Geralmente é uma solução cara, e aí sim, barra na questão do investimento. E aí quem tem esse investimento inicial, que é uma prefeitura, muitas vezes de um município pequeno, que consegue ter um volume de repente grande para fazer uma aplicação lá, né? E aí essa estrutura que muitas vezes pode ser pensada em fazer instalar, vai impactar quantas pessoas ou no local, todo o transtorno que dá, né? Sim. Então, se realmente for a única saída, então que se faça, né, já que tem essa solução, que seja feita, aplicada, né? Mas a gente vê que é mais uma questão de conscientização e fazer algumas pequenas medidas em volta, principalmente em áreas que já são bem ocupadas, que é difícil você fazer algum tipo de intervenção estrutural, física mesmo. Então é mais uma questão de você conscientizar quem está em volta e fazer pequenas soluções para tentar retardar ou mitigar aquilo ali. Como eu falo, solucionar e você eliminar é muito difícil hoje em dia nas cidades que já ocorre isso. Eu acho que é muito difícil, com o volume de chuvas que tem e tudo mais, né? O que a gente pode fazer é pensar, de repente, uma retenção de água nas casas, né? Recolher a água da chuva, colocar isso. Eu sei que em novos condomínios o plano diretor já prevê isso, então por isso que é importante fazer, quando for fazer uma construção, pedir a licença da prefeitura, que dela vai te dar, para você construir, você tem que ter pelo menos, tem que ter a área para fazer permeabilização, você pode impermeabilizar tantos por cento, tanta área você tem que deixar para fazer infiltração, e também você vai ter que deixar uma caixa, um local, uma cisterna para você coletar pelo menos tanto de volume de água, pelo tamanho da construção que você vai fazer, né? Então tudo isso ajuda, querendo ou não, né, a reduzir, retardar um pouco, muitas vezes, a ocorrência de um evento. Você comentou antes, professor, também sobre o quão inevitável vai chover, vai dar enchente, mas como a vazão daquela água acontece quando dá... Eu lembrei das cidades esponja, né, de tudo isso. Conservação dessa mata, você falou da mata ciliar, a mata ciliar é toda aquela que fica ao redor dos rios? Ao redor dos rios, à borda dos rios ali, né? Então, você manter isso, ter áreas, muitas vezes, áreas que são propícias a alagamentos, né, que a gente fala dos banhados aqui nas nossas regiões, né? Então, locais desses que muitas vezes são próximos dos rios, são locais que funcionam como os piscinões. A ideia é essa, então já é natural, já está lá, né? Então, a hora que sobe, aquela área é uma área que vai alagar primeiro, né? Sim. Então, aquele volume de água que vai ali, alaga aquele local. Se não tiver ocupado, não vai afetar ninguém, né? Ele vai ficar ali. Então, a tendência é essa, né? Hoje a gente viu as notícias, cidades dos Estados Unidos, na China, né? A China usou um modelo lá de uma grande cidade, onde fez adaptações, né, para trabalhar como cidade esponja, exatamente para criar grandes parques de alagados, né? Que a hora que o rio sobe lá, ele alaga aquela parte ali, né? E filtra ali e retém naquele local. Sim. Né? Segura. E aí também, isso acontece nas cabeceiras. Então, o volume de água que chegaria não seria aquele volume tão grande ou não chegaria tão imediato. Como a gente fala assim, você não evita, mas a questão de você retardar, para você ajudar na vazão, dar tempo para a água ir aos pouquinhos, né? Tudo isso auxilia. É um conjunto. Nunca, de repente, é uma solução só, mas um conjunto de soluções. Isso aí pode resolver e auxiliar aí em todos esses tipos de desastres aí, né? E aí a questão das imagens é exatamente para isso. Você conseguir identificar essas áreas, ver esses objetos, ver o que se interessa. No caso, a gente, no início, era com relação às residências, né? Mas a gente, também, quando a gente trabalha com as imagens satélite, a gente trabalha também com as áreas onde você tem cobertura vegetal, onde você não tem cobertura vegetal, né? Nas áreas de média resolução, a gente não consegue ver uma casa, mas a gente vê só a mancha urbana. Então a gente vê, essa aqui é uma área ocupada, área que tem vegetação. Quando é retirada a vegetação, a gente vê que também a nossa região aqui tem bastante plantação de pinos, né? Então, reflorestamentos, ou a parte de reflorestamentos.
Então, quando o pessoal, essas empresas fazem o corte raso, nas imagens você consegue destacar bem aquilo ali, você vê bem, né? Então, você consegue também quantificar essas áreas, né? Você consegue ver, ó, quanto que o pessoal está colhendo, quanto o pessoal está mantendo de produção, né? E de área coberta, né? Então, tudo isso aí ajuda também nos estudos, né? Do quanto que você tem de vegetação no local, em que local, se ele está na cabeça de uma bacia hidrográfica, se ele está na borda, na margem, né? De repente esses reflorestamentos ajudam, aqueles que estão em volta dos rios, ó, aquilo ali, se chover forte naquela região, provavelmente vai ficar muita coisa retida na floresta, não vai diretamente para o rio e aquele negócio vai ter aquele escoamento leve, né? Então também tudo isso aí, quando são quantificados os volumes, tudo isso é levado em consideração também, né? Professor, falávamos antes aqui em outro momento da nossa conversa sobre o quão importante além do registro dessas imagens que vocês já estão fazendo, então o projeto é recente, mas já temos aí uma atualização bem importante das imagens de Lages. Você falou bastante do Morro da Cruz, a vulnerabilidade ou não daquela área, e o quão importante é que vocês também possam explicar para as pessoas, no caso o poder público, os seus órgãos responsáveis, né, por ações, prevenções, explicar o que significam aquelas imagens. Eu não sei como é que comunica, no caso, a pesquisa de vocês com essa parte, né, das ações que são possíveis, da prevenção para Lages, para a região, como é que fica? A gente, exatamente essa parte do Morro da Cruz ali, né, como o pessoal da Defesa Civil ajudou a gente a transitar por lá e acessar as áreas, tinha áreas particulares, a gente precisava fazer um acesso inicial lá para marcar o que a gente chama de pontos de controle, precisava fazer umas marcações no chão para a gente poder manter o relevo com maior a fidelidade realmente às alturas e ao desenho geométrico dele lá, né? Então a gente primeiro passou a fazer um levantamento, uma marcação topográfica no local, para depois fazer realmente as imagens e aí gerar um modelo digital, e aí no modelo digital a gente trabalha tudo no computador, né? Então no final a gente tendo os dados ali da contagem, as áreas de declividade, as marcações, tudo isso aí, a gente vai ceder depois para a Defesa Civil. A ideia até do projeto no final é ele fornecer um banco de dados, servir de banco de dados, né, exatamente para essa parte de imagens, mas também desses modelos, porque o projeto inicial era para a parte das imagens, mas como a gente conseguiu fazer essa questão do modelo ali, e aí a gente viu a importância nessas imagens que a gente trabalhou também nesse projeto da menina, da aluna do mestrado, além das imagens, a gente também gerou o relevo do local para ela poder fazer por onde que a água ia passar, até para ela poder determinar as cotas corretas dela lá. Então, a gente vê que esses modelos digitais também são úteis, né? Sim. Então, aonde a gente for conseguir as imagens feitas por drone, que daí é algo nosso aqui, que a gente consegue gerar esses dados e gerar o modelo digital para cá, a ideia é a gente deixar esse banco de dados disponível, né? Então, a partir do momento que a gente publicar as informações, né, publicar por meio de congresso e até um artigo científico, né, aí sim deixar disponível ali num banco de dados, numa plataforma que a Defesa Civil possa baixar, ela possa trabalhar com esses dados, né, ela possa trabalhar com as imagens, com o modelo digital, ela possa fazer as simulações dela. E aí entra um ponto também da qualificação, né, do treinamento do pessoal lá, né? A gente também tem um outro projeto de extensão, que é exatamente um projeto direto com a Defesa Civil, que é exatamente para fazer esse treinamento, essa capacitação deles para eles trabalharem com esse tipo de dados, né? Então, como a gente fala, eles são qualificados muitas vezes para fazer as operações diretamente a campo, a fazer o atendimento à comunidade, né? Mas a gente também pensa em, já que a gente está trabalhando como parceria e gerando um tipo de informações, capacitar eles também para eles poderem operar esse tipo de dados ali e eles fazerem as próprias simulações deles, eles tirar os dados que eles precisam necessariamente, muitas vezes para uma outra, a gente pensa aqui para um objetivo, de repente eles conseguem ver um outro objetivo, sabendo operar, né, eles conseguem desenvolver e prestar esse serviço para a comunidade. Sim, bom, já ficou um spoiler aqui de uma outra vinda do professor, minuto da extensão, para falar, quem sabe mais adiante, né, professor, sobre o resultado dessa interação com a Defesa Civil, esse treinamento. Bom, estamos nos encaminhando para o final da nossa conversa, que eu sempre digo, né, é uma entrevista, mas é mais uma conversa, precisa ser uma ponte com esse ouvinte que, assim como eu, não é público especializado na área de vocês, que vem aqui no CAV. E, professor, bom,
justamente, estamos aí com um banco sendo gerado, treinamentos em vista, um projeto de extensão que decorre dessa pesquisa. Você gostaria de dar alguma visão assim do futuro dessa pesquisa ou de pesquisas que vêm após? Como temos esse cenário? O que a gente está trabalhando hoje, o que a gente já está começando a trabalhar ali no laboratório. A gente já fez algumas detecções iniciais, tanto em imagem de satélite como... Para você ter ideia, em imagem de satélite agora, a gente estava buscando imagem de desastres em Santa Catarina, né? A gente se encheu agora com as imagens do Rio Grande do Sul, porque ela vai ser fonte de estudo agora por vários tempos para todo mundo, porque agora nós temos uma fonte de imagens de locais que ocorreram e de tudo que é nível de desastre, né? Sim. Infelizmente a gente vê ali como foi, mas nós temos bastante imagens, então, das áreas antes, as áreas alagadas, como ficaram, as áreas subindo a serra, então áreas de deslizamentos também, né? Então, querendo ou não, para a gente fazer os nossos treinamentos usando imagens para treinar como que se trabalharia, a gente está começando até a usar as imagens de lá para gerar as metodologias, né? Mas seguindo aqui no estado, a gente começou a trabalhar em cima dessas imagens de detecção e hoje já está trabalhando, já tivemos um TCC, né, usando essas imagens aqui até do morro ali, já está trabalhando com inteligência artificial. Então, uma área até nova para nós, né? A gente estava usando outras técnicas ali de software, né? Mas hoje a gente está usando já, começando a trabalhar com a parte de inteligência artificial, fazendo essa visão computacional, né? Fazendo essa detecção por objeto. Então, você treinar um sistema ali para ele reconhecer, no caso, a gente está treinando ele lá para reconhecer telhados, né? Então, a gente tem diferentes tipos de telhado, diferentes materiais para compor telhado, cores diferentes. Então, usando as técnicas tradicionais que muitas vezes era só baseada em cor, não tem como trabalhar. Então, hoje a gente está trabalhando com inteligência artificial para que ele faça esse reconhecimento e faça a detecção, né? Consiga separar as casas, consiga separar os tipos de telhados, até que dimensão ele considera que é um telhado de uma casa ou não. A gente está trabalhando hoje já nesse ponto aí, fazendo uns ajustes de parâmetros para que ele acerte cada vez mais aí a indicação dos telhados, sem ter que alguém ir lá e marcar manualmente. Eu fiquei pensando no trabalho dessa menina aí. Que ajuda, hein? Que veio do céu, não. Foi ao céu e retornou, né? Para registro dessas imagens. Falando dos drones, por exemplo. Então, professor, bom, temos aí a inteligência artificial, uma aplicabilidade para quem está aí com medo da inteligência artificial, ver como problema. Está aí um grande auxílio. Ela né? é nossa amiga. Se tratar ela bem, ela é nossa amiga. Ótimo! Professor, e para quem quiser entrar em contato, saber mais de você, seja o laboratório, seja alguma outra possibilidade, porque você falou no artigo científico que fica, claro, numa comunidade mais fechada de pesquisadores. Para achar eles, né? Exato, vai na revista especializada, às vezes é uma revista fechada, né? Não sei se é o caso de onde vocês vão publicar. Mas para o nosso ouvinte, para mim aqui, se eu quiser acessar, né? Curiosa estou. Como é que acha vocês e os estudos de vocês? Então a gente pode achar a gente, primeiro, pode entrar em contato diretamente, pode ser comigo, né? Tem o meu e-mail aqui da universidade, né? Então meu nome está na página do curso da Engenharia Ambiental, também no curso da pós em Ciências Ambientais, né? Mas pode ser através do meu e-mail, leonardo.bife, bife com 2 Fs e I no final, né? Então, leonardo.bife@udesc.br, né? Então, com esse contato é fácil de localizar. Estamos começando a publicar as nossas informações também via Instagram. Não sou um grande habilidoso com a parte do Instagram, ainda tenho um certo trabalho ali, mas à medida que a gente tem algum resultado desse trabalho específico, até para divulgar, até por causa da prefeitura e tudo mais, né? Desde o levantamento, os primeiros dados, eu postei tudo isso no meu Instagram também, né? Para o pessoal buscar. Então, @leonardo.bife. Muito bom, leonardo.bife. Fica fácil, porque o e-mail é parecido, igual, né? A ideia foi buscar o mesmo aí para se localizar, achar ali. Facilitar. Tá aí, então, vamos repetir, para você que está na escuta, a gente repete. leonardo.bife@udesc.br. Bife é BIFFI. leonardo.bife@udesc.br. E no Instagram também o professor compartilha lá as imagens, o contexto, as situações desta pesquisa, @leonardo.bife, BIFFI.
Professor, muito obrigada pela sua vinda, pelo seu tempo aqui dedicado a nos contar, a nos explicar a sua pesquisa. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição, né? E quiserem falar sobre imagem, falar sobre essa área, eu estou sempre disposto aí a colaborar com todo mundo. Tá? Muito obrigado. Obrigada. Uma próxima, professor, no próximo CAV de Portas Abertas, eu vou querer ver se eu opero um drone, hein? Ok. Estamos lá. Muito obrigada. E obrigada a você, nosso ouvinte aí da 106.9. Você ouviu Minuto da Pesquisa na rádio UDESC FM Lages. Nesta edição, conhecemos a pesquisa do professor, uma das pesquisas do professor Leonardo Josué Biffi. Ele que é professor adjunto da Universidade do Estado de Santa Catarina, no Departamento de Engenharia Ambiental e Sanitária, aqui no CAV da UDESC. Ele é coordenador do Laboratório de Geocomputação, o LabGeo, do CAV, tem experiência na área de aquisição de dados espaciais e atua com foco em temas como topografia, geomática e agricultura de precisão. Então, só recapitulando para você aí que está na escuta, vamos repetir. Tem um ajuste aqui que o professor me sinalizou aqui. Na verdade, o Instagram dele é Leonardo J. Biffi. Leonardo J. Biffi. B-I-F-F-I. Este sobrenome, certo? É assim que você encontra o professor no Instagram também. Então, estão aí os contatos. É isso, eu sou Carla Torres e o Minuto da Pesquisa volta em edição inédita na próxima terça-feira, às 8 da manhã. Você acompanha a reprise desta nossa edição nesta quarta, às 8 da noite. Até, tchau, tchau! Você ouviu Minuto da Pesquisa, uma produção do Núcleo de Jornalismo da Rádio Educativa UDESC FM Lages.